segundo o crítico canadense David Bagley, existem duas vertentes para o naturalismo. O naturalismo trágico é uma vertente mais conhecida e mais aceita pelo cânone literário, porque está presente ali nas obras mais clássicas. Ele se trata de histórias e narrativas que terminam em tragédia. Já o naturalismo desiludido, ele nos apresenta uma literatura mais pessimista. Os romances não terminam em tragédia porque os protagonistas não se arriscam muito. Eles não são mais uma vítima da fatalidade da carne, e sim um observador insatisfeito com a própria vida. Olá, eu me chamo Luísa Lourenço Luz, sou estudante de pós-graduação em Estudos Literários pelo UERJ, Faculdade de Formação de Professores, através do projeto PPLIN, e eu sou orientanda do professor Leonardo Mendes. E o título do meu trabalho é A Madame Bovary da Rua das Marrecas, Naturalismo e Desilusão em Carmen Dolores. Um dos objetivos do meu trabalho é fazer um resgate biográfico e literário da escritora Carmen Dolores, focando principalmente no seu único romance, A Luta, e numa nova vertente do naturalismo presente nessa obra. Carmen Dolores foi uma importante escritora ali do final do século XIX e início do XX, que trabalhou em jornais renomados da época, construiu uma carreira jornalística e literária significativa, mas infelizmente acabou caindo no esquecimento, sofreu com um apagamento da crítica. É somente a partir ali do século XX, depois dos estudos de gênero e da crítica feminista, que começam a surgir alguns trabalhos sobre essa escritora. Mas ainda assim são poucos se comparados aos escritores homens da época, né? Carmen Dolores, na verdade, é um pseudônimo, né? Seu nome verdadeiro era Emília Moncorvo Bandeira de Mello. Ela nasceu em 1852, faleceu em 1910. Trabalhou em jornais muito conhecidos da época, né, do século XIX, como O País, O Correio da Manhã. E, enquanto jornalista, foi uma das poucas mulheres a ganhar o mesmo salário que os seus colegas masculinos. Ela ficou muito famosa por seus contos e crônicas, e nessas crônicas ela abordava assuntos um pouco polêmicos para a época em que ela vivia, como o direito das mulheres em relação a uma educação de qualidade, a um trabalho bem remunerado e principalmente em relação ao divórcio, né? Ela era uma militante a favor do divórcio feminino ali no século XIX. Seu único romance, A Luta, né, que é o foco do meu trabalho, ele foi publicado em 1910 em folhetim pelo Jornal do Comércio, e só em 1911 ele foi editado e publicado propriamente em livro impresso, mas infelizmente a autora faleceu um ano antes, então ela não chegou a ver a publicação do seu único romance. A Luta é um romance que se passa no Rio de Janeiro, nas ruas de Santa Teresa, em uma pensão, e conta a história de Celina, uma protagonista feminina que se casa e acaba se desiludindo com a vida conjugal, com a vida de mãe, esposa, né? Por isso essa referência à Madame Bovary. No romance, o próprio narrador apelida Celina de Madame Bovary da Rua das Marrecas, como se ela fosse uma espécie de Madame Bovary carioca, por conta dessa insatisfação com a rotina e principalmente com o casamento e por conta desse desejo de liberdade, né, que a protagonista possuía. Um outro objetivo do meu trabalho é focar na questão do naturalismo presente na obra e explorar uma nova vertente dessa estética que também não é muito conhecida e também não é muito reconhecida enquanto literatura, né? Então, segundo o crítico canadense David Bagley, existem duas vertentes para o naturalismo: o naturalismo trágico e o naturalismo desiludido.
O naturalismo trágico é uma vertente mais conhecida e mais aceita pelo cânone literário, porque está presente ali nas obras mais clássicas, como O Cortiço, O Primo Basílio, O Crime do Padre Amaro. E como já diz o próprio nome, ele se trata de histórias e narrativas que terminam em tragédia e perpassa pela temática da mulher decaída. O que seria essa mulher decaída? É uma protagonista feminina que comete um adultério e tem um desfecho trágico. Ou ela acaba adoecendo, né? Ou ela acaba falecendo, diferente dos personagens masculinos. E esse desfecho trágico, ele é interpretado como uma punição por esse adultério, né? Então, isso seria a temática da mulher decaída presente ali no naturalismo trágico. A Emma Bovary, né, do romance Madame Bovary, seria uma mulher decaída do naturalismo trágico. Já o naturalismo desiludido, ele nos apresenta uma literatura mais pessimista. Os romances não terminam em tragédia porque os protagonistas não se arriscam muito. Eles não são mais uma vítima da fatalidade da carne, e sim um observador insatisfeito com a própria vida, que é o que acontece com a protagonista Celina em A Luta. Apesar dela estar insatisfeita com o casamento, né, e com a rotina de mãe, de mulher, de esposa, ela não foge com o seu amante no final do romance. Ela decide voltar para o seu marido e aceitar o seu destino. Então, são narrativas que tratam ali de desilusão e são até mais parecidas com a vida real. Até porque, no século XIX, a única forma de uma mulher conseguir estabilidade financeira e social era através do casamento. Então, mesmo infeliz, a Celina opta por aceitar ali o que lhe foi designado pela sociedade. Então, a gente tem um final desiludido. Não é um final trágico, não é um final feliz, é um final de desilusão. Um final até mais realista. Então, o objetivo desse trabalho é fazer esse resgate biográfico literário dessa escritora que foi injustamente esquecida e focando na análise do seu único romance, A Luta, e nessa nova vertente do naturalismo, também pouco reconhecida.